Senta aí, Ailton, por favor. Alô? Como já tá, a gente está decidindo, vamos fazer uma pequena... O Ailton vai falar um pouquinho, né, uns 15 minutos, apresentar um pouco... Eu creio, né, que dispensa apresentações, mas, enfim, é sempre bom ouvir o Ailton. E ele vai falar um pouco, depois a gente vai fazer uma conversa aqui, vou, né, fazer algumas provocações, como ele me pediu ali atrás. E é isso, Ailton, fique à vontade aí. E quando o mais velho fala, o mais novo abaixa, vai lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a esse jardim de pessoas, um jardim de pessoas totalmente nessa disposição afetiva que nos reúne aqui no Café Literário, na Bienal do Livro. Esse evento é tão maravilhoso que a gente gostaria que ele fosse extensivo a todo mundo, né? Que a gente pudesse, nessa ocasião, ter lugares assim espalhados pelo país afora, onde as pessoas pudessem experimentar esse tipo de atmosfera, de convívio, porque ele fortalece Mais para cá, porque a pessoa não está conseguindo ouvir aqui o... fortalece o nosso sentido de cidadania, num tempo em que cidadania é o melhor investimento que a gente pode fazer em nós mesmos. Nós precisamos animar as novas gerações a uma experiência social ampla, plural, principalmente com relação à nossa presença como espécie dentro do organismo vivo do planeta Terra. Como comunicar com as nossas crianças a experiência de pertencer à vida amplamente, assim como o pato e o leão. Pertencer à vida como a árvore, o vento, o sol, a lua, as estrelas, tudo que compõe essa maravilha da experiência de ser um organismo vivo num planeta vivo. Um organismo vivo num planeta vivo. E quando eu ganho um presente desse, de estar com vocês, a primeira gratidão que me ocorre é: que privilégio a gente poder se dirigir a uma audiência tão especial. É um privilégio que eu possa estar aqui, tendo o tempo de vocês e a atenção de vocês, que abre uma espécie de janela para a gente ir para outros lugares. E eu fiquei pensando, como retribuir a tanta generosidade numa oportunidade desse encontro? São tantas as experiências que eu já pude compartilhar em outros territórios, outros lugares, outras culturas, que elas passam como um filme na minha cabeça, me lembrando a diversidade que nos constituímos como espécie humana. Eu tenho dito que nós não somos todos iguais.
eu tenho insistido em dizer que nós somos radicalmente diversos. Diversos, diversidade. Tem uma palavrinha que nós aprendemos que é diversidade biológica, diversidade cultural, diversidade de ideias. E pensar também a possibilidade de diversidade nas nossas identidades. A gente não precisa procurar reproduzir outras identidades. Nós podemos experimentar estar no mundo de uma perspectiva tão maravilhosa que a gente sempre vai se admirar do outro e vamos nos constituir também em referência de admiração para os outros, porque a gente não é igual. Nós vivemos num mundo que nivela tudo. A expectativa de alguém que vem para um encontro, café literário, é que ele vai encontrar aqui alguém com uma experiência muito grande na escrita, que escreve, que senta em algum lugar e escreve. No caso desse nosso encontro, vocês estão tendo um encontro com alguém que não se senta para escrever, alguém que fala andando. Eu me sinto uma pessoa formada no campo da oralidade. Eu cresci fazendo esse gesto, falando. Eu aprendi a ampliar esse horizonte de fala ao ponto dele alcançar uma tradução literária. Os livros que eu já publiquei foram todos primeiro falados. Depois, eles aparecem na forma de texto, e esse texto aparece num desenho tão estimulante, animado, que hoje ele já está alcançando tradução em mais de 20 países. E a minha surpresa foi quando me disseram que iam traduzir ele também na Coreia do Sul. Eu falei, puxa vida, que bom que os coreanos também querem ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Os gregos e troianos, todos nós estamos convocados a imaginar o que fazer para adiar o fim de alguns mundos, não de um. Porque se nós somos plurais, de certo que nós vivemos também em mundos diversos. No livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu avento a ideia de que nós não somos uma unanimidade. Nós não somos essa construção histórica que os nossos antepassados passaram para a geração seguinte, até a gente chegar no século XX, imaginando que existe no planeta todo uma humanidade unânime. A realidade é que nós sabemos que nós somos todos muito diferentes. E as condições em que os povos vivem no planeta não tem nada de igualdade. As condições que os povos vivem no nosso planeta Terra é de uma desigualdade impressionante. Tem povos inteiros que estão alheios a toda essa ideia de globalização, a toda essa ideia econômica do planeta, vivem fora disso. São capazes de produzir outros mundos ricos em sentido, excluídos dessa dança
cosmopolita, habitando lugares que para a maioria das pessoas são lugares difíceis, porque é muito gelado, ou porque é muito desértico, ou porque é muito alto, em cima das montanhas. Mas essas pessoas, essas comunidades humanas, eu chamo de constelações. São constelações. Eu gosto de pensar em nós como constelações. Nada de uniformidade. Como uma diversidade intrínseca que nasce com a gente. Ou, quem sabe, essa diversidade intrínseca nos produz. A gente nasce porque ela é diversa. O nosso mundo, esse mundo que a gente imagina, às vezes ele coincide com o que outros povos pensam também, que é o mundo. Mas com certeza, esses mundos são muitos. E nós podíamos fortalecer a nossa esperança objetiva, uma esperança testada na realidade, de que, como são muitos mundos, a gente podia tomar essas experiências de muitos mundos para que nós pudéssemos dar conta dos desafios que a gente vai ter que encarar daqui para frente. Com as mudanças climáticas, com a temperatura do planeta subindo, com as crises climáticas encurtando o espaço uma da outra, e muitos dos nossos territórios sendo devastados por inundações e outras catástrofes, para que a gente não engrosse a lista dos povos refugiados, a gente precisa se voltar para a terra, ouvir a terra, ouvir o que a terra está falando com a gente. Talvez diminuir um pouco a arrogância do pensamento objetivo, prático, e experimentar aquilo que alguns autores já chamaram de inteligência emocional. Inteligência emocional. Principalmente as crianças, elas sabem muito bem do que eu estou falando, que é quando nós somos movidos pelo coração e não pela cabeça. Quem sabe o lugar da inteligência emocional é no nosso coração, que a gente precisa, de vez em quando, fazer com que a nossa cabeça fique no mesmo plano. Tem um amigo, um cientista, chamado Antônio Nobre, que eu fico muito animado toda vez que eu posso conversar com ele sobre essas ideias, que eu traduzo a partir da cosmovisão de povos que não são ocidentais, que pensam a experiência da vida de uma maneira diversa e que entendem que a experiência de estar vivo não é exclusiva dos humanos. Uma árvore sabe que está viva. Uma montanha sabe que está viva. Mesmo que tenham ensinado para a gente que a Terra é só uma plataforma com camadas e que nós podemos tirar pedaços dela, cortar uma montanha, eventualmente remover o mar do lugar e esticar um pouco mais, fazendo um aterro. A gente tem aqui, né, os aterros. E a gente vai empurrando o mar para lá, cortando um pedaço da montanha, desviando alguns cursos de rio e, eventualmente, matando alguns. Eu sou neto de um rio que sofreu um dano
temporariamente irreparável. A gente costuma dizer que o nosso rio está em coma, porque já vai fazer 8 anos que ele foi impregnado de resíduos da mineração, e a mineração tornou a água do rio uma matéria impossível de servir para qualquer atividade humana. Não tem nenhum organismo vivo na bacia do Rio Doce, ele está em coma. Ele mergulhou, foi passar em outro lugar, devido à nossa violência de estar perto de um corpo de um rio, jogando no seu corpo todo o resíduo da nossa atividade econômica, da mineração, do garimpo, de toda essa fúria que se constitui no nosso modo de consumir alimento, roupa, abrigo, tudo que nós utilizamos, a gente tira da terra. Mas nós somos estimulados a não pensar nisso. Não precisa pensar que esse microfone veio da terra. Esse microfone saiu de algum lugar aí. Esse sapato. Então, ensinar para as gerações que estão convivendo com a gente agora, com aqueles que vão herdar esse mundo que nós estamos compartilhando, algumas novas visões sobre a Terra, pensando numa educação da Terra, a Terra educando a gente, não como uma plataforma, mas como um organismo vivo. Eu costumo lembrar que os povos nativos daqui do continente americano sempre chamam a Terra de Mãe Terra. Mãe Terra. Pachamama. Em outros lugares do mundo, outras culturas também tem muito essa aproximação da ideia do organismo vasto do planeta Terra como uma mãe provedora, que dá tudo que a gente precisa. Põe a gente para correr de manhã e nos põe para dormir quando anoitece. Imaginar esse organismo vivo nos termos que a ciência, que a geociência e outros estudos da biologia hoje confirma que esse organismo é vivo. A Terra é um organismo vivo. É um organismo inteligente. Ele é um organismo que tem humor. Essa narrativa para as nossas crianças deveria ser ofertada como uma janela para entender o mundo. Entender o mundo para além do colonialismo que nos impregnou com a ideia de sucesso, felicidade, propriedade, segurança e até mesmo com a ideia da vida como uma experiência exclusivamente humana. Uma formiga, por exemplo, para que se preocupar ou perguntar a uma formiga sobre a vida? A formiga é um serzinho tão efêmero. Para os humanos, é só uma formiga. Eu tenho um livrinho, um caderninho de notas. E talvez um dia eu vou usar as anotações desse caderninho
para eu escrever uma historinha. Não precisa ser muito maior do que esse caderninho, né? E aqui nesse caderninho, acho que eu vou compartilhar com vocês uma notinha. Eu estava junto com um parente guarani, o Carlos Papá, ele é guarani lá do Rio Silveira. A gente estava num encontro e depois que nós já tínhamos falado, igual o nosso encontro aqui que nós estamos compartilhando, e alguém perguntou para o Carlos Papá, na cosmovisão indígena, tem céu e inferno? Perguntaram para o Carlos Papá, depois que a gente já tinha feito uns 20 minutos, meia hora de fala. Na cosmovisão indígena tem céu e inferno? A gente ficou em suspenso com essa pergunta. E o Papá, que é um sábio da floresta, respondeu com essa poesia. O amor é imperfeito e temos que saber que nós somos errantes. Mas não há culpa, e sim a falta da formiga, da folha. E concluiu dizendo, não tem inferno. Ailton. Perfeito, perfeito, cara. A gente tem que... toda vez, assim, a gente estava comentando aqui, né, a gente já esteve junto em vários momentos, né, e todas as vezes que eu escuto o Ailton falando, eu me sinto, como eu posso dizer, eu vou recorrer a uma outra pessoa, né, eu como um bom antropólogo, eu sou um covarde, né, o antropólogo é aquele sujeito que quando faltam palavras a ele pergunta para os outros, né, o que acontece, e aí, né, e o Ailton me lembra uma fala de uma escritora que eu amo, né, que é a Ursula Le Guin. E a Ursula Le Guin era uma escritora anarquista, de ficção científica, filha de um antropólogo, né, do Kreber. Então, ela cresceu entre outros povos e o barato dela era imaginar outros povos no planeta, né, outros planetas. A onda dela era imaginar outras formas de vida. E ela dizia que ela fazia isso em busca de um problema. Ela buscava entender um problema que para ela era o problema fundamental, que era a liberdade. O que significava a palavra liberdade. E aí, uma das últimas entrevistas que ela dá, aí perguntam para ela assim, qual é a mensagem que você deixa, qual é a dica que você deixa para os escritores que vão vir te substituir, né, para as novas gerações. E ela fala o seguinte, eu não tenho nenhuma dica, eu não tenho nenhum conselho, eu tenho um pedido. O pedido é, continuem buscando o que é liberdade, continuem escrevendo para nos lembrar o que é liberdade. E toda vez que eu te escuto falando, Ailton, quando eu leio as coisas que você fala, eu percebo na sua obra, no seu pensamento, no seu trabalho, e a gente sabe que toda a conexão que tem com isso, né, que você fala enquanto um povo, né? Você não fala em nome do seu povo, mas você é um povo, né? Você é um ser múltiplo, você é atravessado por toda a sua ancestralidade, pelo aquilo que você ouviu na sua infância, né? Aquilo que as memórias que você colheu ao longo da sua vida. Mas a sua voz, aquilo que você singulariza, eu sempre falo assim, essa é uma voz que está em busca da liberdade, né? É um pensamento que busca romper com essas amarras. E é isso que eu quero começar com essa pergunta fácil, Ailton. O que é a liberdade para você?
Obrigado, Orlando, por trazer esse repertório de experiências que a gente tem compartilhado e também sobre esses campos de conhecimento, né, de onde você observa o mundo, né, da perspectiva da antropologia, onde entender os mundos do outro é a experiência mais, digamos, avançada, no sentido de experimentar a liberdade. Porque às vezes nós imaginamos que a liberdade é uma circunstância política, uma circunstância sociológica, sei lá, sociopolítica. Mas a liberdade é, sobretudo, uma experiência transcendente. É o espírito que tem liberdade. Uma pessoa, uma comunidade, ela pode sofrer todo tipo de privação material, mas nem por isso ela perde a liberdade, né? A liberdade, digamos que é o reduto do espírito, da coragem. O espírito, ele institui esse lugar de liberdade e comunica com outras áreas do nosso conhecimento essa experiência maravilhosa. É como se a gente tivesse que admitir que a experiência da liberdade seria a nossa evolução, né? A experiência da liberdade é uma experiência da evolução do humano. Quando os humanos valorizar a liberdade acima de qualquer outra, digamos, qualquer outra condição, quem sabe nós vamos nos relacionar com os outros seres não humanos de uma maneira tão maravilhosa e surpreendente que nós vamos deixar de ter medo de algum fim de mundo e vamos experimentar a ideia da vida como uma dança. Eu já me referi a essa experiência da vida como uma dança cósmica. A vida como uma dança cósmica. No meu livro, A Vida Não É Útil, eu provoco um deslocamento dessa ideia medrosa que nos foi incutida pela domesticação, pelo colonialismo, que nos põe num lugar de sobreviventes. E a gente tem que repudiar a sobrevivência e se agarrar na experiência da vida e ter coragem de ser radicalmente vivo, não mais ou menos vivo, radicalmente vivo. Para mim isso é liberdade. Isso que você falou, já está recebendo algumas perguntas aqui, umas questões, e tem uma do Arthur Alexandre, né, que é como a nossa geração pode recuperar o sentido de viver. Vivemos hoje numa ditadura do vazio existencial. E eu queria dar só um complemento a essa pergunta, porque isso que você fala sobre a liberdade, sobre essa experiência radical de viver, né, que eu acho que, enfim, não teria como colocar de outra forma, né, ela passa exatamente por esse ponto que é esse reconhecimento da liberdade do outro, da existência do outro, né? Do reconhecimento dessa alteridade, né? Porque quando eu li aqui na pergunta, né, o vazio existencial, para mim talvez o maior vazio existencial seja se perceber sozinho no mundo, né? E nós estamos numa sociedade que quer estar sozinha no mundo, né? Quem sabe a experiência que nós estamos vivendo universalmente não seja um querer estar assim. Afirmar que
a gente quer estar cada vez mais sozinho, seria sei lá, um paradoxo. Porque a gente ia contrariar aquela canção que diz que é impossível ser feliz sozinho. Então, é impossível ser feliz sozinho. O Tom Jobim, todo mundo que canta junto com ele já falou isso. Quem sabe, Orlando, o gesto de reconhecer o outro seja o primeiro movimento de não ficar sozinho, de se envolver com a vida, pensando a vida como essa pluralidade, com essa diversidade, onde a vida não é exclusiva do humano. O humano, como outros milhões ou bilhões de seres, experimentam a vida. Tem um querido amigo nosso, eu mencionei o Antônio Nobre, e o Antônio Nobre, ele insiste com essa observação de que a gente deveria pôr nossa cabeça à altura do coração. Se a gente pôr a cabeça à altura do coração, nós vamos conseguir fazer assim uma espécie de equação dessa ideia de que os humanos escolheram ficar sozinhos. Não escolheram. O que aconteceu, na minha observação, Orlando, é que no caminho lá de casa, a gente se esqueceu de alguma coisa. E talvez a gente tenha esquecido que o maior dom para a gente, essa diversidade de humanos, seria exatamente buscar a felicidade. Viver só para isso, não para ter coisas. E conseguir instituir uma diferença radical entre ser e ter. Porque nós nos distinguimos no mundo inteiro entre aqueles que experimentam ser e aqueles que estão totalmente obcecados pela ideia de ter. Ter coisas, ter riqueza e constituir aquilo que o Copenau Yanomami chama de civilização da mercadoria. O Davi Yanomami, no livro dele, A Queda do Céu, viva a queda do céu, viva essa presença, viva de uma literatura que emerge da memória, da ancestralidade, da oralidade. É nesse ambiente que nós estamos nos encontrando. A gente está se encontrando naquele ambiente onde memória, oralidade, ancestralidade se constituem em trilhas de experimentação da própria alteridade, do sentido de estar vivo, de estar no mundo, de se localizar no mundo. Essa experiência, ela é muito comum nas pequenas comunidades que a gente, aqui na América, a gente chama de comunidades indígenas, de povos tradicionais. A gente tem muitos apelidos, né? São os indígenas, são os povos originários, são as comunidades tradicionais. Nesses lugares, é muito natural que as pessoas vivam essa experiência como diz os nossos queridos Conceição Evaristo, Nego Bispo, eles vivem essa experiência de aquilombamento, essa espécie de implicação uns com os outros, onde ninguém quer ficar sozinho. É uma mobilidade de afetos, de sentido, exatamente para estar com os outros, estar com o outro, se implicar com o outro, não ficar sozinho. É bem provável que na virada do século XX para o século XXI, a gente esteja experimentando uma espécie assim de abismo cognitivo em que a humanidade toda está meio boba, não está sabendo direito para onde é que está indo. E, eventualmente, somos desviados por alguma proposta
que emerge por aí, que aparece, e algumas delas são totalmente carregadas de preconceito, de racismo, de reprodução do colonialismo, insistindo em que a gente continue se imaginando a única espécie capaz de pensar onde habita, onde vive, capaz de cogitar, que é o tal do humano. Na minha circulação, eu tenho observado que, seja na Europa ou aqui no continente americano, nós estamos experimentando aquilo que é chamado de sociedade do cansaço. Eu até procurei assim um encosto na cadeira. Tem algumas perguntas chegando e é engraçado que tem alguns temas que estão se repetindo, né? E eu acho que isso é sintomático. O primeiro deles é sobre o dia de hoje, né? Hoje é 7 de setembro, né? Uma data que a gente sabe todo o significado, especialmente nos últimos anos, mas não apenas nos últimos anos, né? E eu estava... As perguntas estavam chegando, né, sobre 7 de setembro, e eu lembrei do que eu acho que talvez seja um dos momentos políticos mais importantes, que é a sua fala durante, né, as discussões pela Constituinte, né, aquela fala clássica que você faz todo um discurso se pintando, e aí você tem um momento que você fala uma frase que eu acho que é uma frase fundamental para entender o Brasil, né? O solo brasileiro, ele foi regado pelo sangue dos povos indígenas, né? A nação brasileira, ela se constitui, o combustível da nação brasileira é o sangue dos povos indígenas, é ele que vai demarcando esse chão. E aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei lembrando de uma coisa, porque eu e a Renata Tupinambá, que está ali, né, a gente está fazendo um programa sobre isso, e eu comecei a ler os trabalhos falando, os diários, falando sobre os antigos bandeirantes, né? A insistência de que essas pessoas viviam na miséria, que eles morreram na miséria. E aí, quando você vai ver, eles morreram em São Paulo, à margem do Tietê, né, com toda aquela abundância da natureza, mas para eles aquilo era uma miséria. Aí, quando você vê o que se tornou aquele rio, né, você percebe que o rio se tornou um esgoto. Né? Isso é a verdadeira miséria, né? O que eles buscavam era a verdadeira miséria. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de uma nação que se funda, não apenas o Brasil ele não é especial nisso, a gente sabe que tem outros países que fizeram a mesma coisa, mas nessa eterna busca por essa miséria existencial, né? É uma nação eternamente, ordem e progresso, né? O progresso é em direção a essa miséria, a ordem é em direção à miséria. Orlando, eu não conseguiria fazer uma crônica sobre essa efeméride, essa data, 7 de setembro. Eu prefiro contar uma história da infância. Eu devia ter uns 8, 10 anos. E o lugar onde eu nasci, na região leste de Minas Gerais, foi durante o século XIX, 18, 19, uma floresta que ela, na literatura, vocês vão encontrar que eles vão falar Floresta do Rio Doce. A Floresta do Rio Doce foi descrita pelo von Martius e os outros viajantes que passaram por lá no século XVIII como uma floresta magnífica, que ela era tão original que ela se distinguia da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Quer dizer, já é maravilhoso imaginar essas florestas, esses biomas, Mata Atlântica e a Amazônia. Mas os viajantes viram, no meio do caminho, viram uma formação típica da bacia do Rio Doce, encaixada naquelas montanhas, árvores centenárias, gigantes. E aquele lugar
ele ficou fora da narrativa colonial brasileira como uma espécie de terra interditada, até o final do século XIX. Só no final do século XIX é que liberou aquela região para colonização. Quer dizer, até 150 anos atrás, os meus parentes viviam sem o incômodo colonial. Os colonos estavam quebrando tudo ao redor, mas a gente estava escondido lá no meio do mato. E aquele, no meio do mato, ele constituiu o nosso mundo. Um mundo onde ninguém se imaginava pobre. Mas como diz o Viveiros de Castro, o Brasil se especializou na produção da pobreza. A colonialidade é uma máquina de fazer pobre. A gente faz pobre na América, pobre na África, a gente faz pobre no mundo, no Oriente Médio, a gente produz o pobre. A máquina de fazer pobre, ela é mais impressionante do que essas máquinas que faz café na hora. Você aperta o dedo e sai um café. Então, assim, a máquina de fazer pobre é essa maquinaria capitalista que come o mundo e cospe gente pobre. Comeram a nossa floresta. Eu nasci na década de 50, no final da década de 50, começo da década de 60, aquela região, ela não era contada na divisão política do país. Era uma região chamada Contestado. Quer dizer, eu nasci num território que ainda não era Brasil. Do ponto de vista geográfico, ele estava bem enfiado dentro do Brasil, mas a realidade daqueles povos era falar uma língua diferente, viver uma cultura diferente e não ter nenhuma ligação direta com essa ideia colonial da vida, do tempo, da duração das coisas. Quer dizer, não faz muito tempo que a gente estava fora desse mundo, num outro. E no 7 de setembro, as crianças daquele território eram disputadas pelos capixaba e pelos mineiros. A gente ficava no vale e os colonos da região mineira queriam levar a gente para marchar no dia 7 de setembro, no desfile deles. E os do outro lado do rio, capixaba, queriam levar a gente para marchar, desfilar no 7 de setembro deles. Óbvio que nós, que não éramos nem capixaba, nem mineiros, olhávamos aquela coisa toda e ficávamos nos perguntando, o que essa gente está querendo? Aí eles diziam, não, é o 7 de setembro. Ora, por quê? Qual o problema? Não, é que ele é o dia da independência. Os Krenak olhavam para um lado, olhavam para o outro, e achavam muito curioso esse mito do 7 de setembro. E sempre o desfile terminava com um quebra-pau entre os capixaba e os mineiros. Então a gente olhava aquilo e pensava, a gente vai ter que arrumar alguma coisa para a gente escapar dessa. Foi uma das razões, digamos, que eu procurei me manter bem longe da escola. Eu entendi que quanto mais longe da escola, melhor. Porque senão eu ia acabar andando por aí, marchando no dia 7 de setembro. Ailton, você está falando da escola e chegando várias perguntas aqui, inclusive pessoas pedindo para você escrever para as crianças. Várias pessoas preocupadas, né, de como falar sobre o fim do mundo, sobre liberdade, como inspirar as crianças a seguir esse caminho, porque a gente sabe, porque quando você está falando da escola, é impressionante quando a gente olha para a escola, para o modelo escolar que a gente tem, a gente percebe como vários desses valores de competitividade, de individualismo, eles são ensinados para as crianças, né? Assim, a primeira coisa que a criança aprende na escola é domar o próprio corpo, né? Você está sempre sendo
se adestrando ali, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como falar com as crianças, como falar para as crianças, o que você pensa disso, e respondendo a pergunta, se você tem algum momento, algum plano de escrever para as crianças. Por mais que eu insista em não ter como consciência a ideia de ser um escritor, no sentido de escrever histórias, eu sei que tenho experimentado alguma comunicação com esse mundo chamado de mundo da criança, ou mundo da infância. Os meus 3 livros mais recentes, eles são lidos por crianças. E algumas mães, algumas famílias devolvem para mim desenhinhos que eles fazem. Eu tenho uma série de desenhos onde meninos e meninas de várias regiões do Brasil mandam para mim o desenho que eles fazem do que eles entendem, por exemplo, que são os paraquedas coloridos. Eu tenho desenhos dos paraquedas coloridos que crianças de 6 anos, 8 anos mandam para mim. Aí eu pergunto, escuta, como é que essas crianças ficaram sabendo dos paraquedas coloridos? Os pais dizem, é que a gente lê seu livro para eles. A gente lê seus livros para as crianças e as crianças ficam assim, achando que estão escutando uma história fantástica. Quando você fala de paraquedas coloridos, eles correm para pegar um lápis, desenhar. E parece que essa comunicação ela já acontece. E eu tenho pensado, e já recebi convite, para pensar como fazer uma história em livro para criança. Eu confesso para vocês que eu acho esse convite meio esquisito, porque a menos que eu tivesse um engajamento numa certa pedagogia, se eu tivesse encaixado numa ideia pedagógica, é bem provável que eu desenvolvesse um trabalho, uma pesquisa, para produzir uma história dirigida à criança. Mas eu não tenho um projeto pedagógico. Eu, na verdade, tenho feito algumas observações sobre a ideia da educação escolar, letramento, e elas são bem críticas. Então, subsidiar a educação com uma mensagem dirigida à infância ainda não é um projeto meu. Eu estou mais, digamos, eu estou mais afetado pela ideia de descobrir com as crianças que tipo de linguagem, que tipo de comunicação a gente pode experimentar, fugindo do pensamento autoritário dos adultos que acham que podem escrever histórias para criança. Num dos eventos literários que eu participei há uns 10 anos atrás, eu disse, olha, eu tenho dificuldade de pensar uma escrita, uma literatura para crianças, porque eu acho que ela pode estar ignorando o próprio mundo da criança. Eu já falei mais de uma vez que pôr uma criança na escola antes dos 7 anos é considerado uma violência. Uma criança até os 7 anos, ela deveria experimentar o convívio com a sua família, com a sua comunidade, com a sua
situação de estar no mundo. E a ideia da escola como esse espaço privilegiado, onde as crianças vão entrar em contato com o conhecimento, com a cultura, com o saber, é uma novidade que veio dar na nossa praia nos últimos 200 anos, talvez menos. E todo mundo acha que uma criança tem que ser alfabetizada logo na mais tenra idade. Tem gente que se admira, dizer, olha, ele tem 6 anos e já está sabendo ler e escrever. Seria interessante que com 6 anos ele estivesse sabendo nadar e subir em árvore, né? Nadar, subir em árvore, fazer sua própria refeição, catar coisas para comer, identificar um broto, uma planta, um bichinho que ele pode comer, que ele pode conviver com ele, e não se isolar nessa cápsula do sapiens, do humano, estranhando tudo ao seu redor. Se nós não nos prepararmos para nos encaixar no ecossistema terrestre como organismo vivo, assim como a Terra é um organismo vivo, nós vamos continuar sendo essa espécie de extraterreno andando por aqui, andando por aí, né? A gente não pode prometer para as nossas crianças que eles vão viver em Marte. A gente tem que insistir com as nossas crianças que a Terra é a nossa casa comum. E isso implica em corresponsabilidade, em cuidar dela, para a gente não produzir outros Tietê, outros esgotos urbanos, essa predação que a gente está sentindo ela ao nosso redor. As mudanças climáticas, que não vai ser o meu assunto agora com vocês, ela é uma das questões que seria mais relevante, talvez, a gente compartilhar com as crianças. Porque eles têm sensibilidade, o espírito deles é capaz de entender essa realidade e nos ajudar a sair dessa encrenca que o mundo adulto criou por conta própria. Foi o mundo adulto que criou, por conta própria, essa situação distópica de um planeta que está prestes a cuspir a gente daqui. Então a gente deveria pedir para as crianças, para dar uma ideia para a gente, de como que a gente faz para não piorar muito a coisa. Nós já entramos agora na era da mitigação. Aquela ideia de que a gente podia mudar nosso comportamento e o mundo ficar melhor, já foi. Agora o que a gente pode é mudar muito em nós mesmos para a gente mitigar os danos. Porque o pau está quebrando. Mesmo para quem não vê e está escondido em alguma torre, o pau está quebrando. É isso que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, diz quando ele fala que nós estamos imersos na crise climática. A gente já está começando a se encaminhar para o encerramento, né? Mas eu ainda tenho algumas... Daria para ficar conversando horas e horas com o Ailton, né, cara? Impressionante. E pegou o livrinho aí agora, e eu queria falar justamente disso, né? Primeira coisa que eu quero falar, antes, um pouquinho, que eu acho que não tem prova de vitalidade maior de um pensamento, que é quando uma criança escuta ele, ela quer desenhar. Eu acho que isso é a prova final de que quando... da vitalidade das coisas que você fala, das coisas que você escreve, né? E eu acho que essa vitalidade é necessária, para voltar para aquela frase que eu estava falando da Ursula Le Guin, né? Para lembrar da gente do que é a liberdade. E você estava falando disso agora, né? Da questão de todo desses múltiplos apocalipses, né? Que se avizinham, né? Que estão no horizonte. E de que, de certa forma, não. O caminho não é olhar para frente, né, tentar acelerar para tentar, sei lá, de repente decolar e morar em outro planeta, mas
olhar para trás, olhar para aquilo que não está atrás, está do lado, né? Que a gente está ignorando, que a gente acha que está atrás. Que a gente criou uma ideia de passado que foi superado, uma ideia de progresso, mas na verdade esses saberes, essas outras formas de existir, essas outras possibilidades de existir estão aqui do lado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque uma coisa que é interessante, que eu tenho visto isso aparecendo no seu trabalho, no seu pensamento, mas também, por exemplo, no movimento que se desenha nas periferias do Rio de Janeiro, que vai se chamar de ancestralidade de futuro, né? A ideia de que o futuro é de quem lembrou, a própria ideia da feitura de santo nas terreiros de macumba, candomblé, né? Que é uma ideia de reconexão no passado para que você possa existir num futuro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, que é um movimento radicalmente diferente da forma como o pensamento colonial imagina o mundo, né? Que é uma marcha em frente em direção a um futuro, que vai ser o futuro que finalmente vai libertar a humanidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é essa ideia de um futuro ancestral que talvez seja um dos caminhos para escapar, né, desse apocalipse, desses múltiplos apocalipses que se desenham. Vocês também estão achando que nós estamos num lugar bem barulhento? Sim. Sim. Que tal a gente fazer igual uma turma que está numa escola bem barulhenta e eles decidem todos juntos também fazer barulho? Eu acho que com essa a gente pode fechar em nota alta, né, cara? Acho que não... Ailton Krenak, gente. É isso aí, gente. Viva! Maravilha! Obrigado, pessoal. Obrigado. Viva!